Olá, segundo ano. Essa semana iremos trabalhar a propriedade do som, certo? E vocês vão ter que trabalhar com o livro Pitanguá de Artes do segundo ano. A página é a página 14. A partir da página 14 até trabalhar a página 14, 15 e 16 do livro, certo? Então vamos começar. Eu vou colocar aqui o conteúdo e vou explicando para vocês, tá bom? Então, artes, propriedades do som. Então, vocês vão reconhecer e distinguir os sons presentes no cotidiano, diferenciando e classificando, a fim de aumentar a percepção auditiva e identificar as características do som. Vão conhecer o conceito de paisagem sonora, relacionando as vivências cotidianas. Então, ao perceber e explorar os sons e as fontes sonoras do próprio entorno, com base nas propriedades do som, vocês vão exercitar no próprio corpo e em objetos do cotidiano pela introdução da representação gráfica do som. Então, nós temos aqui, né, na página 14, certo? Vocês vão observar essas imagens, né? Temos aí a Marginal de Pinheiros na cidade de São Paulo e o Parque Tingui em Curitiba, Paraná, 2015. Você vai responder essas questões, tá? Todinhas. Eu vou aguardar. Então aqui tem o conteúdo sobre a propriedade do som, que é intensidade, timbre, altura e duração, certo? Nós vivemos em um mundo de sons. Embora não tenhamos consciência disso, durante a maior parte do tempo ouvimos os barulhos dos carros, o canto dos pássaros, o latido dos cachorros, os toques de telefones celulares, vozes e músicas, sons prazerosos e sons também desagradáveis. E os sons que nos cercam são expressões da vida de movimento e indicam também as paisagens sonoras, que é soundscape, que é um termo empregado pelo compositor Murray Schafer para referir-se aos sons que fazem parte do ambiente sonoro de determinado lugar. Então, vocês vão responder, como eu falei, essas questões dos balõezinhos, né? Então, 3 questões dessa página. Então, vão identificar os elementos presentes na fotografia e comentar quais são os sons que eles emitem, se são sons agradáveis ou não. E na segunda questão, você vai observar as fotografias e vão pensar a respeito dos sons que poderiam ser ouvidos nesses locais. Que sensações eles teriam ao estar em locais como os demonstrados? Tá certo? Na terceira questão, você vai comentar sobre os sons que vocês gostam de ouvir, principalmente aqueles que vão além dos estilos musicais, estão ligados ao conceito de paisagem sonora. Por exemplo, o som da chuva ou a água pingando de uma torneira, certo? Vamos para o próximo slide. Aqui é na página 15. Você também tem 2 atividades. Você vai bater a mão sobre a mesa e perceber um pouco mais forte e um pouco mais fraco, né? Essa é a primeira questão. No caso, se estivéssemos em sala de aula, eu iria sugerir que um aluno batesse a mão sobre a mesa conforme a atividade, né?
E iria perguntar também se esse aluno percebeu o que percebeu em relação aos sons emitidos. Porque quando você bate mais forte, você ouve um som mais forte mesmo, você mais, digamos assim, mais forte, mais intenso. Quando você bate fraco é porque você é menos intenso na batida. Então, é uma propriedade do som, a intensidade, que pode ser classificado em forte ou fraco. Alguns materiais produzem naturalmente sons fracos e outros produzem sons mais fortes. E a intensidade de um som pode quase sempre variar de acordo com o grau de força do ataque. A variação da intensidade dos sons é chamada duração. Pode durar mais ou durar menos. Então, se for possível, você também pode ouvir uma obra clássica, por exemplo, de Beethoven, Stravinsky, para você se perceber, se familiarizar com essa intensidade, porque nós temos o símbolo PP, que é o pianíssimo, que é um volume muito baixo, toque muito suave, pianíssimo. Tem o P, que é piano, só o único P. O PP é pianíssimo e o P é piano, que indica um volume baixo, toque suave também. E o F é a intensidade forte, indica um volume alto, um toque pesado. Quando é 2 Fs, é fortíssimo, que indica um volume muito alto, um toque muito pesado. Por exemplo, se eu fosse levar um rádio para a sala e reproduzir uma música e alterar o volume, eu iria graduar o volume de alto para baixo e de baixo para alto, para vocês perceberem a diferença de intensidade. E na sequência, eu poderia também variar entre Beethoven e Stravinsky, também alterando o volume, e perguntar para vocês o que vocês perceberiam. E se seria necessário também alterar o volume do aparelho do som para perceber essas variações de intensidade. Porque a intenção é fazer com que vocês percebam as diferenças de intensidade e como o compositor pode explorar, apresentando o compositor e tocando uma música de Bach, por exemplo, em um concerto de Beethoven, para trabalhar com esse conceito de dinâmica. Na última tarefa, que é da página 16, também tem uma canção, né? Uma cançãozinha. Eu posso ilustrar cantando para vocês essa cantiga do Peixe Vivo. Aí ele pede assim, por exemplo, para cantar com uma voz grossa e também com uma voz fina. E a quarta, ela fala para imitar o uivado de um lobo. Então você vai uivar por mais tempo e por menos tempo, imitando um lobo. Isso daí se chama duração que o som tem. Nessa atividade você vai perceber as alturas do som, né? Quando eu falei grave, é a voz grossa, e fina é a voz aguda. Então, a altura é a qualidade que nos permite diferenciar sons agudos de sons graves. Por exemplo, alguém sabe também que tem uma voz fina, pode também ter uma voz grossa. Pode imitar, fazer imitação. Eu vou dar um exemplo para vocês, cantando essa música Peixe Vivo e me acompanhando, para vocês perceberem. Outra opção é levar... vocês podem, por exemplo,
Perceber imagens que representem os sons graves e agudos. Por exemplo, os pássaros. É possível associar os pássaros a que tipo de altura? Grave ou fino? Porque os pássaros, eles gorjeiam fino, né? Então ele é associado ao som agudo, certo? É associado ao pássaro. Um apito também é um som estridente agudo. Por exemplo, e para o som grave? A gente tem o que? O ônibus, por exemplo, ele é grave, pesado, ou ele é fino, leve? Em um ônibus, então, por exemplo, é pesado, né? Então está associado ao som grave, certo? Um ônibus em movimento, o trovão, o rugido de um leão e assim por diante. Aí, para tudo vocês perceberem essa diferença entre os sons. O objetivo é que vocês consigam chegar a conceitos de grave e agudo. Então, eu vou apresentar essa cantiga para vocês explorarem a altura do som. Você também pode fazer isso de forma natural, sem alterar a voz, certo? Sem alterar a voz, e você pode imitar o som grave e o agudo, mudando a sua voz. Então, eu vou ilustrar para vocês agora a canção Peixe Vivo, onde nós podemos perceber as nuances de duração, intensidade e ao mesmo tempo o timbre da música. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo. Eu vou mostrar um instrumento musical para vocês. Certo, gente? Aqui eu vou colocar nesse último slide, né? Por exemplo, aqui, gente, eu tenho um pandeiro, tá? O pandeiro é assim, ó. Esse material aqui, ele tem esses pratinhos aqui ao redor dele, tá? Aí a música do Peixe Vivo. Aí nós temos assim, ó, a música do Peixe Vivo, que tá aqui, né? Então eu vou ilustrar para vocês cantando e tocando pandeiro. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Preste atenção que eu cantei com a minha voz natural. Meu timbre de voz é esse. Mas se eu cantar fino, como é que poderia ser? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Percebam que eu cantei. A minha voz, ela se transformou numa voz aguda para cantar o Peixe Vivo, certo? Isso que é uma voz aguda, fina. Se eu cantar grave, como vai ser o Peixe Vivo? Vamos ver. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Então, gente, é isso aí. O grave a gente
canta de uma forma grossa, pesada, né? Vocês perceberam a intensidade do som? Que eu toquei o tempo todo forte. Eu posso tocar assim, forte. Eu posso também tocar fraquinho. Assim é fraco, ó. Intensidade fraca do som. Assim o som, ele tá durando pouco. Se eu tocar assim, ele ressoa mais. Então ele dura mais. A duração do som. Então nós temos... Quais são as propriedades do som? Altura, intensidade, duração e timbre. Nós temos do som. A altura está relacionada ao agudo e o grave. A intensidade, se o som é forte ou fraco. A duração, se ele dura mais, o som se prolonga. Ou se o som ele dura menos, ele dura pouco. E o timbre é, por exemplo, quando eu tenho o som de um pandeiro, eu tenho o som da voz. Por exemplo, eu tenho outro instrumento aqui. Por exemplo, o pandeiro meia-lua é um instrumento também, olha, ele tem o pratinho do... Só que o timbre dele é diferente do timbre do pandeiro, né? Nós temos um som diferente, isso que é timbre. É o som particular de cada instrumento. Então, obrigada e espero que vocês realizem essa atividade, certo? E me despeço assim com um verso de uma música. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Esses dizeres é de um cantor que já morreu, Charlie Brown Jr. Então, deixa essa reflexão para você, tá? Até para você criança também. Porque é assim, né? A gente estuda e um dia a gente evolui e consegue ser gente, se formar, trabalhar, isso que acontece. Nunca deve desistir, ninguém deve desistir dos seus objetivos. Tá certo? Obrigada. Espero o retorno das atividades. Até mais.